Várias histórias de Machado de Assis. Várias histórias foi publicado em 1896, fazendo parte do período realista de Machado de Assis. Os contos da obra Várias Histórias são profundamente marcados por uma análise psicológica dos personagens, além da erudição e intertextualidade, que transparecem como, por exemplo, referências à música clássica, a clássicos da literatura, bem como a histórias bíblicas. Muitos apresentam um tom um pouco pessimista. A maior parte das histórias se passa no Brasil do século XIX, sobretudo na segunda metade do século, de modo que os contos retratam bem o contexto sociocultural da época. Então, esse é o contexto histórico em que foi escrito várias histórias. E a obra? Como é essa obra Várias Histórias? Várias Histórias é uma coletânea de 16 contos. Segue-se o resumo, então, de cada um dos contos. Um pequeno resumo de cada um dos contos. A Cartomante. Primeiro resumo. O que é a Cartomante? Sobre o que fala? É sobre um triângulo amoroso envolvendo Vilela, Camilo e Rita. Vilela e Camilo são amigos. Vilela e Rita são casados. Rita e Camilo são amantes. Rita, certa vez, consulta uma cartomante sobre Camilo, a qual a alivia dizendo que Camilo a ama. Um dia, Camilo é intimado por Vilela a ir à casa do casal. Apesar do receio, ele vai. Por conta de um acidente, ele para em frente à casa da cartomante. Resolve então consultá-la. Ela diz que nada de mal acontecerá. Camilo chega à casa de Vilela, mas a previsão da cartomante se mostra equivocada. Rita está morta no chão e Vilela o mata. O segundo conto de Várias Histórias é Entre Santos, em que um velho padre narra um milagre que viu anos atrás. Numa noite, 5 santos da igreja, vivificados, contam entre si as orações feitas pelos fiéis no dia. A principal narrativa é de São Francisco de Sales. É sobre Sales, um avaro e usurário, cuja mulher está à beira da morte e vai à igreja para pedir intercessão divina para ela. Por sua disposição de avaro e usurário, prefere prometer 1000 Padre Nossos e 1000 Ave Marias ao invés de gastar dinheiro com alguma outra promessa. O outro conto é Uns Braços. Uns Braços fala sobre a paixão juvenil de Inácio, um rapaz de 15 anos que Dona Severina, esposa de seu patrão Borges, Dona Severina acaba descobrindo a paixão do jovem, mas mantém o segredo. Num dia, estando ela sozinha com o rapaz que dormia, dá um beijo nele, mas ninguém descobre. No fim, Borges despede o rapaz. Então, esse é o conto Uns Braços. Agora, o outro conto de Machado de Assis. São 16, certo? Um Homem Célere. É a história de Pestana, compositor de polcas famosas nas redondezas. Suas polcas são tocadas por toda a cidade, mas o que ele mais quer é se equiparar
aos grandes compositores como Mozart. Pestana se casa com uma viúva cantora e acredita que, com a mulher, conseguirá realizar seu sonho, mas sua ambição de compor algo grande sempre fracassa. O próximo conto é A Desejada das Gentes. A Desejada das Gentes. Sobre o que fala esse conto? Um conselheiro conta sua história de juventude com Quintilha, a jovem mais bonita da cidade. Ela era muito bonita, atraindo muitos pretendentes, mas recusa todos. O conselheiro e Quintilha se tornam íntimos amigos. Ela promete nunca se casar, mas acaba se casando com ele quando está à beira da morte. O próximo conto, A Causa Secreta. Sobre o que fala? É a história de Garcia, Fortunato e Maria Luísa. Garcia e Fortunato são amigos. Fortunato é casado com Maria Luísa. Fortunato funda uma casa de saúde onde trabalha muito. Ele é sádico, fazendo por experimentos com animais. Garcia se apaixona por Maria Luísa, mas ela não trai seu marido. Trio em Lá menor é o próximo conto. É dividido em 4 partes, como uma sonata. É a história de um trio, uma moça, Maria Regina, e seus 2 pretendentes, Maciel e Miranda. Ela é apaixonada pelos 2 e os 2 por ela, mas ela não se decide por apenas um. Ao contrário, se mantém fantasiando um homem perfeito. No fim, ela acaba sozinha. Em outro conto, Adão e Eva, o juiz de fora, Veloso, conta uma história alternativa do Jardim do Éden. Segundo Veloso, o mundo é criação conjunta de Deus com o tinhoso, tendo esse começado a criar o homem. O homem reúne instintos maus e a alma divina. Odiando Adão e Eva, o tinhoso os tenta, por meio da serpente, para comer da árvore da ciência do bem e do mal. Adão e Eva rejeitam a tentação e são levados para morar no céu. O próximo conto é O Enfermeiro. Estão vendo que cada conto é um assunto diferente. O Enfermeiro. Sobre o que vai tratar o conto O Enfermeiro? Vamos lá? Procópio conta sua história como enfermeiro do coronel Felisberto. O coronel era conhecido por sua crueldade e maus tratos aos empregados. O coronel trata Procópio muito mal. Procópio acaba matando o coronel não propositalmente. Procópio sente remorso, mas ninguém descobre, e ele se torna herdeiro da fortuna de Felisberto, uma vez que o coronel o nomeara em seu testamento. Vamos lá? Dá uma esticada e vamos continuar esses contos de Machado de Assis. Próximo conto, O Diplomático. É a história de Rangel, chamado de O Diplomático, um quarentão solteiro que anseia por se casar. Numa comemoração de São João, ele tem interesse por Joaninha, filha do dono da casa, mas chega inesperadamente um rapaz, Queiroz, que atrai a atenção de todos, inclusive de Joaninha. Isso frustra Rangel. Joaninha fica interessada por Queiroz e Rangel a perde para ele. O próximo conto é Mariana. Em Mariana, Evaristo volta
depois de vários anos, da França para o Brasil. Ao saber do fim da monarquia, ele decide rever Mariana, seu amor da juventude, esperando que ela ainda o ame. Mas ele descobre que Mariana o não ama mais. Ela se casou e ama seu marido, Xavier, que se encontra então à beira da morte. Ele volta à França. Próximo conto, o conto de escola. Vamos lá? O conto de escola. O que vai tratar o conto de escola? O menino Pilar recebe de Raimundo, filho do professor, uma moeda de prata para ajudá-lo nas matérias. No entanto, seu colega Curvelo dedura-os para o professor e ambos, Pilar e Raimundo, são castigados. Eu sugiro para você que está assistindo a primeira vez o vídeo, escreve o título e faz um desenho de cada um dos contos para você lembrar uma história em quadrinhos sobre o que eu tô lendo do resumo aqui, certo? Para você lembrar, senão vai ser muita coisa. Próximo conto, o conto de escola. O menino Pilar recebe de Raimundo, filho do professor, uma moeda de prata para ajudá-lo nas matérias. No entanto, seu colega Curvelo dedura-os para o professor e ambos, Pilar e Raimundo, são castigados. Próximo conto, um apólogo. É um conto de um novelo de linha e de uma agulha de costureira de uma baronesa, que discutem sobre quem é mais importante na costura. A agulha se vangloria por ir à frente, enquanto a costureira trabalha, mas no fim é a linha que vai à festa nas roupas da baronesa, enquanto a agulha serve só para abrir caminho para a linha. Estou chegando ao final. Em Dona Paula, próximo conto, Venancinha e Conrado, casados, brigam por conta do envolvimento de Venancinha com o filho de Vasco Maria Portela. A tia do casal, Dona Paula, intercede para conciliá-los. Dona Paula descobre que o Vasco, pai, é o mesmo com quem se envolveu na juventude, e enquanto aconselha a sobrinha, relembra o passado. Viver é a história de Ahasverus. O último homem, Ahasverus, foi condenado a vagar eternamente pelo mundo por ter injuriado Jesus. Quando ele passava por sua casa para ser crucificado, Ahasverus odeia a vida por ver tanto sofrimento, mas encontra Prometeu, que o convence de que o mundo tem sua face boa e que haverá um novo mundo em que Ahasverus será o rei. Todavia, tudo não passa de delírios de Ahasverus. Tá desenhando? Então agora vamos lá. Último conto. Em O Cônego ou Metafísica do Estilo, um cônego tenta escrever um sermão. Enquanto isso, o narrador expõe a metafísica do estilo. Segundo ele, todas as palavras têm sexo, sendo os substantivos masculinos e os adjetivos femininos. Eles se amam e sua união forma um dado estilo. A busca por inspiração que o cônego faz durante uma pausa é vista como um mergulho na inconsciência, sendo seu conteúdo os obstáculos para a união dos casais de palavras. Gostou do vídeo? Dá um like. Não gostou? Deixa um comentário dizendo por que não gostou. Uma boa prova para você. Sobre cada conto, escreve o título e faz um resumo, um esqueminha com o nome dos personagens em cima do desenho. Você vai memorizar muito mais utilizando os dois lados do cérebro, o direito e o esquerdo, tá? O lado que memoriza e o lado que cria arte em cima do que estudou. Obrigado, um beijão, gostou do vídeo? Assiste mais vídeo do nosso canal, se gostar, se inscreve. E até o próximo vídeo.